Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o Fundo Plural Recebíveis Imobiliários, código de negociação PLCR11. É um fundo de CRIs que tem um pouquinho mais de um ano de existência, já está praticamente todo alocado, mais de 95% do patrimônio, e tem todos os seus papéis com garantias reais e pagamentos de juros mensais. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, então para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do nome ou do código do fundo. Aqui a gente vai ver então que ele começou, tem aí pouquinho mais de um ano, né? Novembro de 2019, a gente está gravando esse vídeo em janeiro de 2021, então 1 ano e 2 meses. Mesmo assim, apesar de ser um fundo bastante recente, ele já faz parte do IFIX com um peso de 0,22, um peso pequenininho, até porque o fundo também é pequeno. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, a gente vai ver, né, que ele praticamente foi lançado aí, né, no final do ano e logo depois ele começa a pegar aquela queda que aconteceu em todos os fundos imobiliários, né? E principalmente a partir do começo de março, com a pandemia, né? Quando ele bate ali a mínima dele abaixo de R$60, sendo que ele foi lançado a R$100. Desde então, vem se recuperando, manteve aqui uma estabilidade na base dos R$80, 80 e pouquinhos, e mais recentemente pegou mais uma acelerada aqui nas cotações, e no momento que a gente grava esse vídeo, ele está cotado a R$92,89. Olhando o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição foi de 80 centavos, o que, perante o valor atual da cota, dá 0,86. Se a gente olhar 12 meses, a gente vai ver R$4,75, que daria R$4,75, que daria 5,11%. Porém, a gente tem que lembrar que esse fundo praticamente tem um ano de vida só. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver, puxando aqui a vida dele toda, que durante muito tempo ele estava distribuindo aqui 20 centavos, 30 centavos, 25, e só mais recentemente é que ele começou a distribuir valores maiores. Isso é normal, um fundo novo ele leva um tempo para poder fazer a alocação do jeito que o gestor quer, fechar as negociações, esperar algumas coisas acontecerem e tudo mais, antes do faturamento chegar num patamar mais adequado, mais dentro do planejado. Então, não dá para a gente olhar o 12 meses como uma informação absolutamente certeira, porque ela está contaminada pelo período inicial do fundo, né, de alocação e tudo mais. Se a gente olhar o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando com um desconto aqui de cerca de 5%, enquanto o valor da cota, conforme mencionei, está R$ 92,89, o valor patrimonial está R$ 97,24. Então, negociando uma relação preço ao valor patrimonial de 0,96, 0,95 quase, né? Como mencionei, é um fundo pequeno, valor patrimonial de cerca de R$200 mil. Começou agora, muito provavelmente ele deve ter aí a ideia de fazer outras ofertas em breve para poder encorpar mais o fundo, né? Hoje o mercado não tem muito espaço para fundos com patrimônio tão baixo assim. Olhando o número de cotistas, claro, um fundo novo, então um número de cotistas relativamente baixo, né? Um pouco menos de 4 mil cotistas. Quando ele foi lançado, ele estava até ali com cerca de 4.100 cotistas, alguma coisa assim. Claro, durante a pandemia, ainda mais um fundo novo, é normal a gente ver uma queda, né? Chegou aqui a 3.600, nem foi uma queda tão expressiva, aqui 12, 13% em relação ao start, então nem foi tanta coisa, mas agora a gente já vê que já até começou a subir de uma forma mais importante aqui. Se a gente for olhar a liquidez do fundo, a gente vai ver, claro, a liquidez ainda fica um pouco quase que aleatória, digamos assim, com momentos
de liquidez mais alta, outros momentos de liquidez mais baixa. Em dezembro, né, 1.400.000 reais por dia de negociação. Agora em janeiro, até o momento em que a gente grava, cerca de 540 mil. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver períodos até com um pouco menos de média diária, 340, cerca de um ano atrás estava até bem mais baixa, 200 mil, aí depois dá um pique de 500, então ainda não tem uma homogeneidade muito grande. Porém, a quantidade de negócios para um fundo novo até que não é de todo ruim. A gente vê alguns meses chegando perto de 20 mil negócios, 15 mil, 14 mil, claro, tem mês com 4 mil negócios, então é um fundo que ainda está se organizando, digamos assim, então todas essas estatísticas acabam ficando, tem que ser olhadas com um pouco mais de parcimônia, para a gente entender que ainda é difícil da gente enxergar uma média. Porém, mesmo assim, vamos pegar aqui, pegar aqui um mês aqui, como outubro, poucos negócios, 5 mil negócios. Se a gente pensar num mês de 20 dias úteis, a gente está falando de uma quantidade de negócios relativamente boa para quem vai entrar com valores pequenos, ou claro, a pessoa que de repente quer entrar com valor grande, uma pessoa que tem a consciência de parcelar isso em vários dias, botar às vezes uma ordem de manhã, uma ordem à tarde, ou em dias diferentes, alguma coisa assim. Dá para entrar, dá para montar a posição, não é nada muito complicado. Para posição pequena é facílimo, para posição maior, se fatiar, dá para entrar e dá para sair tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui no relatório divulgado agora no comecinho de janeiro, com as informações de dezembro. Ele faz aqui um comentário macroeconômico, até mencionando a Covid, a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Faz alguns comentários sobre a carteira. E aqui a gente vai ver, por exemplo, que ele comenta da venda integral de um CRI. Então, o fundo ele não tem aquela ideia de carregar os CRIs até o vencimento, etc., tendo a possibilidade de vender para adquirir um outro CRI mais interessante, ou simplesmente vender porque tem alguém interessado em pagar um valor bom pelo papel. A gestora não tem problema com isso. Alguns fundos a gente vê que tem a tendência de carregar até o vencimento, não é o caso desse fundo. É comprar barato e vender caro e com dinheiro pega e monta outra operação e entra em outro CRI, compra mais um pedacinho de algum CRI que já tem ou coisa parecida. E aqui vem o que a gente já tinha falado no começo, né? Que agora todos os CRIs da carteira possuem pagamento mensal de juros e garantias reais. Esse aqui era o último que não tinha garantia real e que o pagamento de juros era semestral. Então agora ele está todo com PMT mensal e com garantias reais. Aqui ele faz algumas menções sobre a carteira, depois a gente vai comentar um pouquinho mais abaixo. E aqui ele comenta sobre a alocação de mais 3 CRIs, aqui ele explica quais são as garantias, quais são as características mais importantes. Olhando o portfólio, a gente vai ver que é um portfólio bastante concentrado em IPCA, 90% do portfólio é atrelado a esse indexador, com uma taxa média de IPCA mais 6,14. Além disso, tem um pequeno pedaço aqui ligado a Selic, pode até ser o próprio caixa, talvez, do fundo, e 5% aqui numa taxa de CDI mais 3,4. Analisando o vencimento, a gente vê que os vencimentos são bem curtos, né? A gente tem aqui entre 2 e 5 anos, né, praticamente mais de 40% da carteira, e ainda com menos de 2 anos ainda tem aqui um pedacinho aqui de 5, então vai 46% até 5 anos. Em teoria, vencimento menor é positivo, porque você fazer uma operação muito longa é muito difícil você vislumbrar a capacidade da empresa de honrar aqueles pagamentos em 10 ou 20 ou 30 anos, mas é bem fácil prever para daqui a 2 ou 5 anos.
Setor de atuação, a gente vê que ele atua em vários setores, em vários segmentos, tentando fazer aí uma boa divisão, né, entre os setores. E se a gente olhar aqui, não tem nenhum papel muito grande na carteira, muito pesado. O maior que tem é 6% só do patrimônio. Então, mesmo que às vezes por algum motivo algum desses papéis venha a ter uma inadimplência, algum tipo de quebra de contrato, de discussão na justiça, de inadimplência, de qualquer coisa, o impacto sempre vai ser muito pequeno, porque nenhum papel é muito significativo. Aqui ele fala sobre a DRE, né, o resultado do fundo. Aqui ele já comenta sobre outros dois fundos, dois CRIs que eles estão analisando, eventualmente vão poder acrescentar no portfólio. Aqui alguns números. Aqui vem a descrição mais detalhada de cada um, com o nome que eles deram, né, um apelido, o código. Esse código de negociação aqui nos permite ter uma ideia de quando que é o papel, quando ele foi emitido, os dois primeiros dígitos, o ano. Então esse aqui foi emitido em 2014, esse em 2012, esse em 2019, esse aqui em 2018. E a letra que aparece aqui no terceiro caractere é o mês de emissão. A é janeiro, B é fevereiro. Então, por exemplo, 13F, junho de 2013. E o restante do número é um sequencial meramente. Aqui quem é a securitizadora, então a gente vê que não é um fundo fechado numa securitizadora, ele conversa com todos os players no mercado. Aqui a emissão em série, se quiser ver mais informações no site da securitizadora, com essa numeração fica mais fácil. Qual é o tipo? Se é residencial, shopping, corporativo, build to suit. Qual é o indexador, se é CDI, se é IPCA. Qual é o spread da emissão, né? Ou seja, o CRI foi emitido lá em 2014, e C quer dizer março, né? Terceira letra, terceiro mês. A IPCA mais 6,34. Claro que o fundo não existia nessa época, ele adquiriu esse papel muito depois, né? E adquiriu a uma taxa de IPCA mais 3,99. Então ele adquiriu com uma taxa acima, uma taxa abaixo, um preço então mais caro do que o preço da curva. Mas isso é normal, porque também olha a taxa de juros que nós tínhamos em 2014, olha a taxa que temos hoje. E aqui o percentual do PL, que aquele papel está ligado. O vencimento de cada um deles, a localização dos principais riscos, né, dos principais imóveis, etc. E quais são as garantias. Embaixo do quadro tem a legenda. A F é a alienação fiduciária, FR fundo de reserva e por aí vai. Aqui no finalzinho então a gente vê também alguns detalhes a mais. Então, de cada ativo a gente tem o vencimento, qual é o indexador com a taxa, participação no PL, LTV na aquisição, ou seja, o quanto que o empréstimo representa em comparação ao valor das garantias. Então, por exemplo, a gente vê esse aqui, um LTV de 54%. Ou seja, falando de maneira grosseira, as garantias valem o dobro, né? Se fosse 50 seria exatamente o dobro do valor do empréstimo. Então, quanto menor o LTV, mais robustas são as garantias no caso de uma execução. E aqui o código, alguns detalhes sobre o lastro, né, que fala que é um empreendimento residencial. Aqui no caso é um contrato de locação, né, os contratos de locação do Shopping São Gonçalo, um contrato de locação atípico aqui do Hospital da Rede D'Or. Por aí vai quais são as garantias também. Então aqui dá para ver cada um deles. Para quem de repente quiser estudar um pouquinho mais a fundo, vai ver que às vezes um papel ou outro aqui também é detido, também é possuído por mais de um fundo imobiliário. Então, às vezes é legal dar uma olhada e ver que 2, 3 fundos de CRI são sócios numa mesma emissão. E aqui o fundo tem então mais de 30 papéis e mesmo assim todos eles estão descritos mesmo de menor participação no patrimônio,
estão todos descritos aqui nesse relatório. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma pergunta que muitas vezes me fazem quando se está falando sobre LTV é: poxa, o quanto é importante a gente olhar o loan to value? É importante a gente entender que quanto menor for o loan to value, mais forte é a garantia. Ou seja, caso haja uma inadimplência e esse imóvel tenha que ser executado e ir a leilão, se, por exemplo, é um loan to value de 30%, mesmo que o ativo saia no leilão por metade do seu valor normal de mercado, né, vamos supor que a avaliação possa estar mal feita ou foi feita no momento otimista, a dívida está paga, porque a dívida é 1/3 do valor de avaliação do imóvel. Então, quanto menor o LTV, maior é a certeza do recebimento. Porque mesmo que haja um deságio forte no leilão, a operação está paga de qualquer maneira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!